Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nós celebramos a memória de São João Bosco. Conhecemos bem o seu trabalho com a juventude, um exímio sacerdote, mas que não deixou de passar, por causa da sua vivência de santidade, pela cruz, por dificuldades no seu ministério e na sua vida. Antes de recordar brevemente isso, devemos de ver a sua missão, o seu trabalho com os jovens. O que pregava? Confissão e comunhão constantes, para se viver a santidade. E também o recorrer a Maria Santíssima como intercessora, auxiliar, para este mesmo caminho de santidade para com Deus. Então, João Bosco nos ensina muito bem que devemos de nos apegar aos sacramentos, buscando em tudo também a nossa conversão e salvação. Ao ponto que João Bosco, quando via alguém que, confessando e comungando frequentemente, não mudava de vida, impedia que assim comungasse frequentemente. Coisas que Santo Afonso Maria de Ligório nos coloca também, enquanto sacerdotes, no seu livro para os sacerdotes, para os confessores, que se somos confessores de algumas pessoas e vemos que não existem mudanças de vida, podemos impor penitências, impenitências, para que a pessoa também tome consciência de seu erro e mude de vida. E aquilo pode até escandalizar alguns, em especial que hoje comungam e não querem mudar de vida, porque se acha que comungar hoje é um direito, e se esquece do dever de buscar a conversão e a mudança de vida. Mas recordemos os primeiros séculos do cristianismo, onde a penitência pública impedia, dependendo do que a pessoa tivesse cometido de pecado grave, de comungar por 1 ano, 10 anos, 20 anos, dependendo da gravidade do pecado. Para quê? Para que a pessoa realmente se convertesse, mudando de vida, buscasse novamente o Senhor. Então, João Bosco assim ensinou tantas pessoas, em especial os jovens, a buscar a confissão, a conversão e a comunhão. E em tudo a santidade, ao lado de Maria, como intercessora e auxiliar. Mas como bem disse, João Bosco, por pregar e ensinar tantos este caminho, também sofreu por conta de tudo isso. Tentaram colocar no hospício, ou ainda o impediram, alegando certas condições, que confessasse aos jovens, o qual João Bosco chorou por dias e dias e tempos por ter sido afastado de seu ministério tão profícuo, por causa daqueles que não queriam que assim se propagasse a graça de Deus manifestada em João Bosco. Talvez de forma inconsciente o fizeram, mas o fizeram, o perseguiram, o caluniaram, o difamaram. Porém, em tudo, João Bosco continuou fiel ao Senhor, não abandonou e alcançou a coroa da santidade prometida a cada um de nós,
se buscamos com a mesma fidelidade o Senhor. Que possamos assim instruir também nossa vida neste mesmo caminho da santidade que João Bosco pregou, para alcançarmos como ele e aqueles que o seguiram verdadeiramente a salvação que o Senhor nos promete. Passemos à liturgia de hoje, que em certos aspectos também tocará alguns pontos da vida de São João Bosco. Seguimos com o Evangelho de São Marcos, o texto corrido. Continuamos de onde ontem escutamos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes na terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que temos a aprender com as parábolas de hoje? Recordemos, a primeira era a chave de todas as outras. Vemos novamente a semente de uma outra forma no Evangelho de hoje. Jesus inicia o Evangelho falando da semente lançada na terra, deitada na terra. E, se olharmos uma outra tradução, nos mostra o quê? O reino de Deus é como um homem que deite a semente à terra. Sabemos que é colocar a semente à terra, mas o deitar também simboliza a morte. Simboliza, de um certo modo, a nosso morrer para o reino de Deus crescer em nós. Morrer pouco a pouco, como tantas vezes meditamos para nós mesmos, o egoísmo, o pecado e tantas outras coisas. Mas continua dizendo o Evangelho que o homem deita, acorda dia e noite, e o homem não sabe como a semente cresce, porque ela mesma, a terra, produz. Isso envolve dizer o quê? O mistério do reino de Deus, não somente em nós, mas também nas sementes que nós, enquanto seus servos, enquanto discípulos do Senhor, lançamos. Muitas vezes nós temos a pretensão de que as coisas que esperamos, a salvação, a conversão, a libertação, a graça que estamos necessitando aconteça no momento que nós queremos. Que o reino de Deus, a conversão de vida dos nossos familiares, das pessoas às quais estamos rezando, aconteça no momento que nós achamos propício. Mas devemos de recordar que cabe a nós semear o reino de Deus. Cabe a nós semear a palavra, como dizia Jesus no Evangelho, ainda há 2 dias atrás. Quanto ao tempo, compete ao próprio reino, ao próprio Deus. É Ele que vai agir no tempo oportuno e conforme o crescimento, a manifestação de uma semente. O homem pode, às vezes, retardar o crescer de uma semente por uma falta de cuidado, falta de minerais ou outras coisas, mas queiramos ou não, a terra vai produzir seu fruto. Nós temos tido esta confiança em Deus, na sua ação salvífica na vida de nossos familiares, daqueles pelos quais rezamos e até mesmo em nós. Ou nós temos retardado porque temos pressa e queremos que tudo aconteça no nosso tempo e quando nós achamos oportuno? E nos esquecemos que cabe a Deus o momento. Cabe a Deus saber quando nascer
nascer o caule, as primeiras folhas, o crescer, o produzir as flores e, por fim, os frutos. Nós queremos que Deus haja no nosso tempo ou temos confiança que, se nós estamos trabalhando para que se cumpra o reino de Deus nas almas e corações dos nossos irmãos e irmãs, isso irá acontecer? Qual tem sido a nossa confiança? Temos esperado em Deus? Sigamos para a segunda parábola que Jesus disse hoje, falando do grão de mostarda. Recordemos algumas coisas, se já meditamos o ano anterior, do grão de mostarda. Devemos de ter presente aqui que nós não devemos de desanimar quando o Senhor fala do grão de mostarda, ou até mesmo da primeira parábola. Nós não devemos de desanimar quando não vemos frutificar sensivelmente a palavra de Deus espalhada, porque o efeito da palavra muitas vezes é conhecido somente por Deus. Em segundo lugar, Jesus nos adverte que não devemos de atribuir a nós próprios e à nossa virtude o fruto da semente divina, mas sim aquele que tudo cuida, que é o próprio Deus. Quanto à segunda parábola, a semente do grão de mostarda, o que tem a nos dizer o Senhor através dela? Recordemos, o grão de mostarda representa uma das menores sementes para os judeus, que servia como comparação para designar as coisas mínimas. E Jesus aqui mostra que, proporcionalmente à sua pequenez, mais se desenvolve e produz. Assim é a igreja, tornando-se quase uma árvore, onde os pássaros podem se abrigar à sua sombra e até mesmo fazer o ninho. Mas ainda mais, Jesus não somente compara a igreja, mas também recorda na igreja a sua pequenez, a sua morte de cruz, que também os discípulos são os mais pobres entre os homens. Entretanto, se estendeu a igreja por toda a terra, colocando à sua sombra todos os povos. Recordemos, a semente mede somente 2 milímetros. Porém, esta mesma semente, diferente da mostarda que conhecemos no Brasil, pode chegar a uma árvore de 2 metros de altura. Por isso é colocada aqui a cada um de nós. E por isso se compara a igreja. Tão humilde, tão pequena, formada por pessoas tão pequenas como os apóstolos e cada um de nós, mas que se torna grande quando vivida verdadeiramente. E todos podem encontrar abrigo nela, na sua sombra. Assim devemos de ser também nós. Assim deve de ser o reino de Deus em nós. Mas realmente, a palavra de Deus tem produzido os efeitos de salvação? Temos permitido que a sua semente cresça em nós? Recordemos ainda, desta mesma árvore não se perde nada, nem raiz, nem flores, nem frutos, nem folhas, nem galhos. Tudo é aproveitado. Tudo nos serve para a nossa conversão e salvação. Temos nós sido, assim, esta árvore de mostarda, para que as pessoas, ao encontrarem em nós a vivência da igreja, do reino de Deus, possam também vir à igreja como nós e viver a santidade que o Senhor pede e viver verdadeiramente debaixo da sombra do Senhor onipotente. Passemos ao Salmo. A salvação de quem é justo vem de Deus. A salvação não é nossa, vem dele. Nós colaboramos, correspondemos à salvação de Deus. A salvação de quem é justo, ou seja, de quem busca a santidade, vem de Deus. E depois diz, a primeira parte do Salmo que hoje escutamos: confia no Senhor e faze o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. O que pedir a tua vida, ou melhor,
o que necessitar a tua vida. Nós temos tido essa confiança no Senhor e praticado o bem, não importa o que nos aconteça como consequência. Não importa se praticando o bem nos responderão mal e nos farão mal. Temos vivido assim no Senhor, nesta confiança, nesta fé. O Senhor tem sido a nossa alegria verdadeira, para que assim nos conceda tudo aquilo que a nossa vida necessita e não o que nós queremos. Aqui fala o que pede o teu coração, mas quando estamos unidos a Deus, sabemos o que pedir, porque o próprio Jesus diz: não sabeis o que pedir, por isso pedis mal. Temos vivido em Deus, unido a nossa vida a Ele. Passemos à primeira leitura. Continuamos a leitura da carta aos Hebreus, que nos diz hoje: Irmãos, lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados suportastes longas e dolorosas lutas. Às vezes éreis apresentados como espetáculo debaixo de injúrias e tribulações, outras vezes vos tornáveis solidários dos que assim eram tratados. Com efeito, participastes dos sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. O que está nos dizendo o autor da carta? Iniciando falando apenas iluminados, ou seja, apenas recebido o batismo, o que aconteceu? Sofreram longas e dolorosas lutas. Hoje a maior parte de nós somos batizados na infância. Talvez alguns de vocês que me escutem tenha vindo à fé católica depois de adulto. Mas a maior parte até então, com raras exceções, batismo infantil. Então não entendemos isso porque não vivemos essa experiência. Mas devemos de olhar aos nossos irmãos que vêm à fé depois de tantos anos distantes de Deus, que viveram uma vida de pecado ou sem Deus. Por que devemos olhar para ele? Quantas vezes foram espetáculos, sofreram injúrias, calúnias, perseguições, porque abandonaram a sua vida de festa, de coisas mundanas, para viver a santidade que vem de Deus. E é isso que diz o autor, e fala a cada um de nós. E é isso que nós ainda deveríamos de aturar e suportar hoje, por vivermos verdadeiramente a santidade que o Senhor nos pede. O mundo nos fará perseguição, nos caluniará, seremos injuriados, teremos tantas tribulações por causa da fé em Cristo. A verdadeira e autêntica fé. Porque mundo, enquanto aquilo que é símbolo de pecado, tudo aquilo que se opõe a Deus, se opõe também àqueles que buscam a Deus. Mas Ele nos dá a força para continuarmos fortes e também sermos sustento para os irmãos que, vindo agora à fé, que passando por aquilo que eles passaram, nós também devemos de ajudá-los a passar por tudo isso, permanecendo confiantes no Senhor. E diz a leitura daquilo que sofriam os cristãos naquela época e nas épocas posteriores, e até hoje ainda sofrem, hein? Porque nos países onde o cristianismo é perseguido, em especial onde uma certa religião está presente, ou você se adere a outra religião, ou todos os seus bens são confiscados. Há um livro que se encontra traduzido no português, e quem quiser pode buscar na livraria, O Preço Pago por Ser Cristão. E ali descobrimos o que esta pessoa passou por conhecer a Jesus Cristo, assumir a fé, perseguição de seus pais, perseguição da religião a qual era, e ainda por cima perdeu tudo para seguir a Cristo. Assim fala o versículo 34. Alegria do confisco dos vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Talvez hoje não vivamos o confisco dos nossos bens materiais, mas talvez aquilo que achávamos que era um bem verdadeiro, coisas que eram boas. E nós temos vivido com alegria a perca destes bens, entre aspas, meramente humanos, prazerosos, que não têm nada a ver com a vida divina e tampouco com a vida da graça, para possuirmos esta riqueza
melhor e durável nos céus? A alegria de Deus? Sigamos ainda a leitura. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. Devemos de ser corajosos, irmãos e irmãs. O Senhor em nenhum momento nos prometeu um mar de pétalas de rosas, mas nos alertou que a vida de um cristão, fiel ao seu Mestre, fiel a Jesus, seria sempre um grande desafio. Não que não teríamos alegrias, mas que passaríamos também por sofrimentos. E por isso devemos de seguir corajosos para receber a recompensa. E assim temos vivido. De fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Mais uma vez, perseveranças, perseveros, ser severo consigo. Como cobrar-se? Ter exigência consigo não é ser duro de uma forma, como poderíamos dizer, desumana. Mas aquilo que você sabe, eu tenho, um exemplo, eu tenho que acordar 6 horas porque eu tenho que entrar no trabalho às 7. Então, eu tenho que perseverar, ser severo. 6 horas eu tenho que estar em pé. A mesma coisa aqui. Se eu quero ir para o céu, eu tenho que lutar por certas coisas e por isso eu me cobro. Eu sou exigente na minha vida espiritual para que ela frutifique, como dizia o Evangelho, aliás. Nós temos sido perseverantes em cumprir a vontade de Deus mais do que a nossa. E segue ainda a leitura, porque ainda bem pouco tempo e aquele que deve vir virá e não tardará. O meu justo viverá por causa da sua fidelidade, mas se esmorecer, não encontrarei mais satisfação nele. O meu justo, o meu santo viverá na sua fidelidade. Se formos infiéis, não encontrará mais satisfação em nós, o Senhor. Temos lutado para viver esta fidelidade a Deus, a sua doutrina, a santidade, reconhecendo que o Senhor está próximo. Nós não sabemos quando o Senhor virá. Não esperemos somente essa proximidade da segunda vinda. Recordemos, ele virá ainda, talvez para nos encontrar, e não sabemos o quando nem o onde. Então devemos de estar sempre prontos para este encontro e temos vivido na fidelidade ao Senhor? E encerra: nós não somos desertores para a perdição, somos homens de fé para a salvação da alma. Nós devemos assim de continuar o nosso combate, não desistir, mas perseverar para que sejamos salvos em Cristo. E temos perseverado? Ou temos desertado justamente das lutas e batalhas que nós temos na nossa vida para alcançar o reino dos céus? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais abrirmos a terra do nosso coração, a nossa vida, para que o Senhor Deus possa manifestar em nós o seu reino e que possa frutificar em nós a sua palavra, produzindo os frutos, e assim possamos colher também nós os frutos de salvação, da presença de Deus e da transformação dele em nossas vidas, para que, vivendo cada vez mais a fidelidade e a santidade, possamos conquistar um dia em Cristo a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre cada um de vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente dia a todos. Deus os abençoe.